Vamos lá, família. Vamos começar aqui com mais um videozinho. Vídeo aqui no canal do Linkzinho. Vídeo longo, né? Vídeo de 19 minutos. Comigo vai durar, bom, vai durar bastante. Vídeo aqui falando sobre Dragon Ball Daima, né? O novo Dragon Ball é ou não canon? Bom, é o título, tá? Esse bom foi do título, não foi meu. Eu sei que eu falo muito bom. Bom, bora ver aqui do que se trata. Só pedindo no início do vídeo para deixar o like, se inscrever para dar aquela fortalecida e simbora então, né? Sem muita enrolação, porque o vídeo é longo, né? 3, 2, 1. Rapaziada, finalmente estamos em uma nova geração, pelo visto, né? Depois de muitos anos esperando, finalmente a transformação mais dripada de Dragon Ball voltou a existir. O Super Saiyajin 4. Quem é a bosta do Super Saiyajin Blue perto disso aqui? Olha o meu mano Goku, velho. Peludão. Olha o tamanho desse braço, mano. Tá bem na anatomia do... Pior que ele ficou troncudaço, mano. Exageraram um pouco, deixaram ele muito troncudo, mas ficou bonito, ficou bonito. O pai, tá maluco, mano. Toriyama acertou divinamente. E o pior é que esse vídeo aqui, sendo um vídeo especial, ele vai ser grande pra caramba, então que doideira, né? Seria interessante até se vocês tivessem algum navegador, alguma coisa no PC de vocês que permitisse que vocês continuassem assistindo o vídeo mesmo com o navegador minimizado. E olha só, vocês não esperavam por essa. Lá vem o Ad, lá vem o Ad. Isso não é? Vídeo especial. Então antes da gente começar, vamos falar do patrocinador de hoje, o Opera GX. Com todo respeito ao Opera GX, eu irei pular esse Ad de Linkzinho. Eu espero que você encha seu bolso de dinheiro, mas eu irei pular esse ad. Opa, e aí rapaziada, tudo bom com vocês? Eu sou o Link, eu tenho um canal de animes e, pois é, Dragon Ball Daima. Quando esse vídeo aqui for lançar, provavelmente esse anime aqui já vai ter acabado. E eu sei que algumas pessoas não são tão antenadas assim no mundo de Dragon Ball, mas, pois é, Dragon Ball Daima é o último anime, né, e última obra que foi lançado aí no universo de Dragon Ball. Inclusive tinha um hype... Não, o último não vai ser, é o último de Toriyama, né, que o Akira participou, provavelmente. Gigantesco a respeito do seu lançamento, por ter sido justamente, né, a última coisa que o Akira Toriyama, criador oficial aí de Dragon Ball, escreveu antes de infelizmente ter falecido no ano passado. Digite F aí, família, F. F pro homem. F pra nosso querido Titio Akira. Diferente de Dragon Ball Super, por exemplo, né, onde o Toriyama estava envolvido com o método de produção lá no começo e tal, estava envolvido dando algumas dicas ali, Dragon Ball Daima teria sido inteiramente escrito, todos os personagens, tudo teria sido feito pelo Toriyama, que era a ideia de um anime que tentaria fazer uma coisa mais leve, como se o Toriyama tivesse pegado várias das suas ideias para Dragon Ball GT e tivesse aplicado aqui. Então a gente teria uma comédia um pouco mais leve, uma história um pouco mais aventureira. É porque, tipo assim, na minha opinião, o GT... ele tem ideias boas. O problema é a execução. Mas aí eu vou tentar comentar mais pra frente no vídeo. Eu acho que ele vai entrar nesses pontos também. Pra não ficar muito enrolado, que eu falo pra caramba. Viajando e expandindo o universo de Dragon Ball e que estranhamente ia se passar antes de Dragon Ball Super, que deixou muitas pessoas meio confusas de como diabos esse anime aqui ia encaixar no canon de Dragon Ball. Tipo, ele ia ser canônico, não ia ser canônico. Eu acho que desde o início ele não iria ser canônico. Tipo, ele não entraria na ordem cronológica, que é o Dragon Ball Z e Dragon Ball Super, né? Desde o início eu acho que ele não entraria nessa ordem. Eles só pegaram aquele time, que é basicamente depois da saga do Buu, pra encaixar uma nova historinha ali, e que ficou bom. Se é canon ou não, isso não interessa. O importante é a gente apreciar essa belíssima obra, esse último presente que o nosso querido Akira Toriyama deixou pra nós. E em vez disso, o pessoal tá reclamando se o negócio é canon ou não. É impressionante. E depois que o anime de fato foi lançado, muitas pessoas amaram muito esse anime. A animação do bagulho tava como, viado? A quantidade de vezes que meus olhos sangraram vendo o Dragon Ball Super com aquela luta do Goku contra o Freeza toda torta, feia, foi a quantidade de lágrimas que você consegue ver caindo do seu rosto quando você assistir esse anime aqui, que tá, mano, só o filezinho, viado. Sim. Nossa, que animação. Uma coisa que eles fizeram que eu gosto bastante deles terem dado uma utilidade pro bastão mágico, lá ele. Bastão mágico do Goku, lá ele. Era um dos elementos muito legais do clássico e que infelizmente, né, com o passar do tempo Dragon Ball virou mais arte marcial, o Goku foi mais pro combate, né, sem ser utilizando o bastão, então... meio que ele acabou ficando um pouco jogado de lado, né? E tinha uma dinâmica interessante, né? Tipo, na luta dele com o bastão. Ele utilizava o bastão também, tipo, pra se locomover, pra esquivar de golpes e tal, no clássico, né? Aqui no Daima, eles fizeram novamente, eles pegaram essa dinâmica legal que tinha com o bastão e trouxeram de volta. Eu achei isso muito positivo. Logicamente que não teve como sustentar isso a longo prazo. As coisas, como sempre, escalonam demais em Dragon Ball, aí não tem o que fazer. Mas foi um fanservice muito legal.
Custosa, cara. Mas apesar disso, existem muitas discussões engraçadas que têm sido feitas pelo público desde que a história de Dragon Ball Daima foi lançado, algumas delas um pouco mais inúteis do que as outras, mas um monte de coisas engraçadas têm sido faladas pela comunidade de Dragon Ball. Tipo, se o anime seria ou não seria canônico de fato, se ele não tava mais infantil do que normal, se realmente tava um anime interessante mesmo ou não. Sobre as transformações, teve muitas discussões a respeito de tipo, o Vegeta Super Saiyajin 3, ou o próprio Goku, né, o novo Super Saiyajin 4. Tem gente que gostou muito, pagou um pau, tem gente que preferiu o antigo, tem gente que achou que esse novo aqui ficou tosco e estragou o antigo. E é justamente pra isso que esse vídeo aqui existe, jovens. Eu quero falar sobre toda essa discussão a respeito de coisas que são canon no Eu tenho minha opinião por cada uma dessas coisas, mas bora ver conforme ele vai falando no vídeo. de Dragon Ball hoje em dia, coisas que não são canônicas e tal, o que tá rolando, o que eu achei dessa transformação nova. Já vou deixar o spoiler aqui que eu paguei um pau, tá? Mas eu falo mais disso mais pra frente. Enfim, não esquece de pegar alguma coisa pra comer aqui, que esse vídeo vai ser bastante divertido, beleza, jovens? Senta aí e vem comigo. O canon no universo de Dragon Ball. Apesar do termo canônico ser uma coisa bastante conhecida pela grande maioria do público, é sempre legal explicar. Uma coisa canônica em algum universo é basicamente quando você tem alguma parada que é simplesmente um fato dentro de uma obra que você assiste. E esse fato pode ter sido explicado tanto dentro da história, quanto por alguns meios externos, como por exemplo, um fato sobre Dragon Ball. O Goku tem cabelo preto. Aí a gente pode ter algum outro fato da história que não seja tão importante assim pra trama original, que o criador pode ter confirmado em algum outro lugar. Tipo, sei lá, vamos supor que o Goku, ele odeia cebolas por alguma razão do destino aí. O criador pode simplesmente ter dito isso em alguma entrevista, ou colocado isso em algum capítulo extra, ou em alguma história que não seja necessariamente canônica, simplesmente porque ele quis colocar, e é isso aí. Existem muitas discussões também, inclusive, a respeito de quando criadores gostam de colocar coisas canônicas e explicando elas por fora da história também, porque o autor pode simplesmente estar sacaneando. Isso seria basicamente... Ou só ele coloca um fator curioso, ou algo que não seja tão relevante assim. Às vezes tem sua relevância, mas não é tão importante pro decorrer de como vai se desenrolar na história. Então, é tranquilo. Tipo, o Oda faz muito isso, né? Porque a obra é muito grande, tem muitas coisas ali, tem muito personagem. Então, de vez em quando, né, tem um SBS que ele vai tacando algumas coisas ali, né? Enriquecendo cada vez mais o mundo, mas não literalmente jogando direto no mangá, né? Ele joga em SBS. Aí depois, se ele quiser, ele vai lá e coloca no mangá. É mais ou menos assim. Basicamente, o que nós podemos considerar como canon dentro de uma história. E Dragon Ball, jovens, ele sempre teve uma relação meio engraçada com essa coisa de algo que é canon e não é no universo de Dragon Ball. Porque vamos lá, né? O anime do meu mano Goku aqui é um clássico do mundo dos animes hoje em dia. Dragon Ball é um anime bastante antigo, jovens. E acredito eu que ele deva ter sido o primeiro shonen realmente de sucesso forte, assim, que chegou a encerrar a sua história principal há vários anos e acabou se tornando uma marca conforme o tempo foi passando. Eu diria que se vocês pararem pra pensar, o segundo grande anime que realmente passou... Acho que não, mas ele realmente foi o maior de todos nesse sentido, né? Mundialmente falando, né? Tem outros que são bem mais antigos, né? Que, sei lá, Cavaleiros do Zodíaco mesmo, que hoje em dia o maior público seja o pessoal mais velho, ainda é um que tem a sua marca, mas não tem como comparar. A diferença de popularidade para um e outro é gigantesca. Dragon Ball é outro nível. Passou pela essa mesma coisa e tá passando nos dias de hoje é Naruto também. Um resumo de uma grande história que se tornou uma marca seria literalmente a gente pensar que, bom, Dragon Ball começou há milhares de anos atrás aí com Akira Toriyama, o criador da história. Ele foi lá, fez Dragon Ball, contou toda a história do Dragon Ball clássico, Goku lá desde criancinha e tal, foi crescendo, contou a história de Dragon Ball Z, até ele chegar no ponto que ele falou, bom, é isso, acabei a história principal. Mas a marca Dragon Ball tinha se tornado tão grande que ele poderia fazer vários bônus agora, contar algumas histórias avulsas, quem sabe fazer um filme ou outro, lançar... A gente tem que colocar num ponto que Dragon Ball Z não foi exatamente da maneira que o Akira queria montar, né? Muitas coisas ali no Z, basicamente a parte do pessoal de cima, né? Vendo que o Dragon Ball tava muito popular, eles basicamente... Akira, vamos continuar isso aí. Continua com o Goku, faz isso aqui, muda essas coisas aqui, continua a história porque tá dando lucro, tá dando dinheiros, né? Não pode parar. Tem muitas coisas em Dragon Ball que provavelmente não seriam o que é hoje se não fosse, tipo, por ideia de terceiros, né? O próprio Vegeta no elenco principal. O Gohan, de certa forma, era pra ser protagonista, tá? Depois do Arco do Céu. Várias coisas mudaram, né? Várias coisas mudaram. Alguns jogos que tivessem personagens diferentes e tudo mais. Mais ou menos a mesma coisa que, como eu disse pra vocês, aconteceu com Naruto, que foi se tornando tão popular que ele tem vários filmes que não são considerados canônicos, ele tem vários jogos que não são considerados canônicos, e mesmo depois... Ah, mas filme não importa, né? Vamos ser sinceros que filme de anime, se é canônico ou não, ninguém se importa de verdade. Que Naruto acabou, ele tem, por exemplo, agora Boruto, né, que tá sendo feito e escrito por outra pessoa, com o criador original da história só supervisionando, porque como aquela marca, aquele universo dá bastante dinheiro, então isso daí já é um ponto
muito bom pros caras quererem continuar lançando histórias ali do universo de Naruto. Mesma coisa pro universo de Dragon Ball, que sempre teve uma relação engraçada com essa coisa de canon, porque mesmo se a gente for voltar lá pra 2005, 2006, por exemplo, depois que Dragon Ball Z já tinha acabado, nós tínhamos o Dragon Ball GT, por exemplo, que não é considerado como uma coisa canônica em tese até os dias de hoje, porque o Dragon Ball GT não foi nem escrito, nem feito direito pelo Toriyama, tipo, ele deu algumas ideias e tudo mais. No entanto, o cara não tava ali no processo de criação toda, ele meio que já tinha acabado a história dele, na verdade, então o GT foi feito só porque os caras queriam fazer mesmo, e é isso aí. E Cara, o problema do GT é que o pessoal tava visando muito lucro e esqueceu da história. O problema do GT é a execução. Tem várias ideias no GT que eles pegaram basicamente o cerne do GT e trouxeram para esse Daima. E o Daima foi bom. Logicamente, tem coisas ali que nem são tão impressionantes assim. Eles só fizeram, tipo, o correto. Tirou parte, né, da coisa chata, que era personagens insuportáveis, a aventura que era sem graça. Cara, a aventura no Daima, mesmo que ela seja, tipo, curta, ela é uma aventura divertida. No GT, é uma das minhas críticas ao GT. Eu não lembro de quase nada da aventura no GT. Tipo, não é algo memorável. E não é como se, eu quisesse esquecer o GT. Não. Tem coisas no GT que eu quero esquecer. Aquele trio louco lá do espaço, que é uma mistura de soldados Guinil com a trupe do Olaf. Eu esqueci o nome daquele miserável, daquele bichinho. Enfim, vai estar aí na tela. Sei lá, é muito sem graça. É muito chato. Cara, é insuportável aqueles personagens. Aqueles ladrõezinhos do espaço. Nossa, cara. Nossa. O Trunks é um papel. A Pan fica gritando vovozinho. E o Gil... eu não vou comentar. Deu pra entender mais ou menos, né? Então, todos os personagens em volta, mas a aventura sem graça, não tava cativando tanto. Sem contar o elenco de Dragon Ball, que ficou totalmente jogado de escanteio. Mas isso aí não tem muito o que fazer. Eles tiveram um foco, né? Que é na aventura com um novo elenco, entre aspas, um novo elenco, né? Mesmo assim, cara, deu pra ver que dava pra fazer melhor olhando o Daima. Não que a Pansy, o Glório e o Shin, né, fossem personagens hiper mega melhores do que o Trunks e a Pan e o Gil. É porque eles só fazem o básico. E fazem o básico bem. Já os outros três ali não conseguem nem isso. Mas enfim, é uma crítica a Dragon Ball GT que é fogo porque eu não lembro de tudo no GT. Então, vai ver, eu tô tacando pedra no GT de graça. Às vezes, mano, isso foi acontecendo. Inclusive com o próprio público até. A gente tem 1 milhão de filmes que foram lançados de Dragon Ball ao longo dos anos. A gente tem 1 milhão de jogos. Tipo, recentemente, por exemplo, nos últimos 5, 6 anos aí, a gente teve, tipo, aquele jogo que tinha a Android 21, por exemplo, que ela é um personagem que ela só não existe no anime. Ela foi criada inteiramente pra um jogo lá, pra ter uma coisa nova no jogo. A gente tem animes, cara, que foram feitos não canônicos aí pra Dragon Ball, de pessoas que ficavam tristes porque o anime acabou e queriam, tipo, continuar ele de fã pra fã. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu assisti um anime chamado Dragon Ball Absalom, que tem ele todo upado aqui, tipo... Cara, pior que eu nunca ouvi falar disso aqui. Eu admito que eu nunca ouvi falar disso aqui, eu tô conhecendo isso agora. No YouTube, sabe? Era uma versão feita por fã que, tipo, continuava a história depois que o GT tinha acabado. Era mó massa, eu gostava pra caramba. Enfim, canon nunca foi exatamente muito importante pro universo de Dragon Ball. Mas depois que Dragon Ball Daima foi lançado, jovens, essa discussão, em tese, ela teria começado por 1 milhão de razões, né? Que era, tipo, Dragon Ball Daima, basicamente, é um anime que tá se passando depois do Dragon Ball Z e antes do Super. E então as coisas acabariam ficando um pouquinho esquisitas se as pessoas parassem pra pensar, tipo, ué, o Goku não tem o Super Saiyajin 4 agora? Vegeta não tem o Super Saiyajin 3? Por que eles nunca usam isso no Super? A gente tem um monte de personagens novos que apareceram no Daima. Cara, isso não importa. Quando as pessoas perceberem que isso não importa e que a graça é só você apreciar o anime, vai ser mil maravilhas. Não importa se é canônico ou não, cara. Cara, só aprecie. É o último trabalho do Akira e com o último trabalho do Akira o pessoal tá enchendo o saco sobre ser canônico ou não. É uma bobagem. É uma bobagem. Simplesmente uma bobagem. Daima. Por que esses personagens nunca mais vão aparecer no Super agora? E se o Goku e o Vegeta descobrirem alguma coisa muito específica? E aí, eles vão ter essa informação do Super ainda ou vai ficar meio furo de roteiro mesmo? Eu acho que isso lentamente se torna uma discussão engraçada, até começa a ficar um negócio meio tosco, por sinal, quando essa discussão começa a ser levada a séria por pessoas que estão assistindo Dragon Ball, jovens. Porque vamos lá, vai. Cada anime, principalmente esses shonen gigantescos aí, eles têm uma fórmula, sabe? Tem uma forma como o anime é feito, tem coisas que são realmente importantes na história e que podem de fato estragar uma adaptação. Se a gente pegar essa forma como Dragon Ball vai sendo feito, essas várias obras aleatórias dele, com praticamente, mano, linhas do tempo diferente, né? O canon simplesmente não existe aqui. Qualquer coisa pode acontecer e dane-se. Se você pegar esse estilo de história e você aplicar ele pra One Piece, por exemplo, que é uma história que é muito mais focada na trama e tudo mais, né? Tipo, se um personagem novo apareceu, a roupa que o cara tá usando é importante, o nome dele é importante, a altura dele é importante, a idade dele é importante, tudo. Os mínimos detalhes são sempre considerados e a história é sempre
sempre pensada pra não ter nenhum furinho de roteiro ali, pra ir tampando os furos e tudo fazer sentido no final. Você pegar um One Piece da vida e colocar nessa fórmula de Dragon Ball, obviamente que ia ficar bem tosco a ideia. Porém, Dragon Ball é um anime de fórmula, jovens. E o Toriyama, enquanto ele tava ali... Porque cada obra segue uma maneira diferente de como ela se desenvolve. Porque Dragon Ball, ele é uma obra que muita gente fala que não tem história, mas tem. É uma história, de certa forma, um pouco mais simples do que o que muitos esperam de outros shonens, uma dramatização, de um elenco, não sei o quê. Não precisa disso, cara. Dragon Ball pega o que ele faz e faz muito bem. Não precisa ficar enchendo o saco pra querer que, mas o Goku ele é um personagem raso de não sei o quê. Mas o Gohan, mas, sei lá, o arco tal. Cara, esse pessoal chato, mano. Em vida, eu acredito, gente, que ele lidou muito bem com essa coisa de Dragon Ball ter deixado de ser simplesmente uma história e virado uma marca, principalmente porque ele já contou a história que ele queria contar, né, que era Dragon Ball clássico e Dragon Ball Z. Depois disso, o que vier é bônus. Então realmente não parece que o Toriyama ou quem quer que esteja fazendo as histórias de Dragon Ball se importe tanto se uma parada é canon ou não é. Porque vamos ser sinceros, a história de Dragon Ball, ela sempre vai começar com uma formulinha bem básica que é Goku e a rapaziada. Eles se importam um pouco sim. Porque não é questão deles se importarem ou não. Se o fã se importa, eles vão se importar, porque o fã vai reclamar. Eles não vão gostar e basicamente eles falam, opa, pera aí rapidão, deixa eu dar uma canetada aqui, ajeitei, pronto, não é mais canon. Foi o que aconteceu com o GT. Até certo ponto o GT era canon. Depois, opa, pera aí rapidão, percebemos aqui que a gente não tomou as decisões legais, né? Então vamos mudar um pouquinho rapidinho. E aí, depois de muitos anos, Dragon Ball voltou, e voltou a partir do quê? Do final da saga do Buu, né? O GT poderia ser canon. A ordem dele, de Dragon Ball Z para Dragon Ball GT, ela segue a ordem corretinha. Ela também vai direto, né? O Dragon Ball Z, o final dele já vai direto pro GT. Cara, não tem muito o que falar. É porque o Dragon Ball GT, o pessoal teve uma aversão gigantesca, né? Seja a aventura sem graça, os personagens sem graça, a maneira de como eles trabalharam as ideias não foi tão legal assim. O GT, ele teve poucas coisas boas. Dá pra contar numa mão as poucas coisas boas. Sei lá, Saiyajin 4, a abertura. O final do GT é maravilhoso. Isso é algo que eu não posso tirar o mérito do GT. O final do GT é maravilhoso. Eu acho que é o melhor final de Dragon Ball inteiro. Tipo, não tem um final melhor do que o GT. O GT realmente é um final absurdo. Aquele é final de tu levantar, bater palma ou de tu chorar emocionado. Provavelmente tem algumas coisas, tipo a ideia de trazer as esferas do dragão, transformando em dragões, tem que derrotar elas. Essa ideia também é legalzinha. Só não ficou muito legal, tipo os dragões mesmo. Tem um ou outro lá que é legal, mas de resto é bem meh. Estão vivendo a sua vida normal. Um cara forte vai aparecer lá do quinto dos infernos do nada. Goku e a rapaziada lutam com esse cara. Provavelmente eles vão tomar uma surra na primeira vez. Eles vão treinar, eles vão lutar contra esse cara de novo. Vegeta e Goku vão arregaçar o rabo desse cara. A história acaba. É basicamente assim, qualquer arco de Dragon Ball funciona meio que nessa formulinha aqui. No final das contas, o Goku e o Vegeta ou eles vão vencer com uma transformação nova, ou o Goku vai usar a Genkidama, ou eles vão vencer com a fusão. É meio simplista? É meio simplista. Não é só isso, mas é quase isso mesmo. Mas é lógico que não é só isso, né? Tem todo um desenvolvimento ali em volta do arco, né? Pra como ele vai desenrolar, mas a ordem como ele vai seguindo é a mesma. É que nem, por exemplo, sei lá, pegar One Piece, por exemplo. O pessoal fica falando que One Piece é o pessoal vai na ilha, se divide, cada um vai pro canto, vai vendo um problema de aqui, um problema dali, aí eles se juntam, resolve o problema da ilha e sai da ilha. É basicamente isso. É nessa ordem, né? Basicamente. É na mesma ideia. Eles têm a sua fórmula, né? Não significa que eles vão seguir essa fórmula ao pé da letra. Logicamente, eles vão seguir a fórmula, mas eles vão, tipo, mudando uma coisa ou outra. Ah, acontece uma coisa aqui. Ah, tá o personagem ali. E vai indo. São, sabe, umas paradas que você já espera de Dragon Ball. E que são interessantes. Porque o foco realmente de Dragon Ball é a ação, as lutas. E eu acho que isso faz com que o Toriyama possa se utilizar muito de uma das coisas que eu adoro, mano, que ele faz às vezes, que é a comédia. Eu gosto muito que o Toriyama, até nos mínimos detalhes assim, ele dá umas desculpas completamente esfarrapadas pra uma coisa que poderia ser um furo de roteiro em Dragon Ball. E eu gosto muito quando ele faz isso, porque, vamos ser sinceros, ninguém se importa, sabe? As pessoas só querem uma desculpa para as coisas acontecerem e é isso aí. Tipo, eu lembro até hoje, mano, da primeira vez que apareceu o Bills no Dragon Ball Super, que ele é tipo o deus da destruição. Ele aparece e ele é pra ser um cara super importante, uma autoridade ali naquele universo, não sei o que e tal. E eu amo quando ele aparece a primeira vez, porque ele só não existia antes, né? E aí quando ele aparece a primeira vez, tem a desculpa. Nossa, por que o Bills não apareceu até agora porque ele era tão importante? Ah, porque ele tava dormindo aí há 50 anos e é isso. Pronto. Ué, ficou bom, pô. Não precisa criar uma justificativa também muito elaborada, pô. Parte da identidade de Dragon Ball é assim, né? Não tem o que fazer. Tanto que o pessoal aceitou numa boa, né? Dane-se. Seguimos a história.
Em Dragon Ball Daima, o Toriyama ele usa o mesmo nível de desculpa, mano. É maravilhoso. Tipo, do nada, em um episódio, é revelado que o Vegeta sempre teve ali o Super Saiyajin 3. Ele treinou sozinho e conseguiu a transformação. E aí a gente fica pensando, mano, por que o Vegeta nunca usa essa merda dessa transformação, então? E aí vem a desculpa. O Vegeta não usa o Super Saiyajin 3 porque ele acha feio a transformação e é só. E a melhor parte é que você consegue comprar totalmente essa desculpa e falar, tá bom, aceito, seguimos a história. É realmente engraçado pensar que as pessoas, de fato, pensem muito nessa ideia de como Dragon Ball Daima vai ser canonizado dentro da história ou não vai ser canon de fato, porque, gente, pra mim, genuinamente falando, essa é uma história pra poder ser bastante celebrada, por sinal, jovens, porque, bom, diferente do começo do Super, por exemplo, Dragon Ball Daima, ele foi muito bem animado, foi muito bem escrito, o Toriyama tava muito presente, colocou muito da comédia dele em Daima, tipo, eu fui dar uma assistida só pra poder... O Daima, ele é a fusão do clássico com um Z que deu certo. A gente gosta de falar que o GT é a fusão do clássico, no caso eu gosto de falar, né? E a fusão do Dragon Ball clássico com o Dragon Ball Z, que deu errado, deu muito errado. Tem coisas boas, obviamente, são poucas, né? Mas deu errado. O Daima é o GT que deu certo. Logicamente, tem ideias, conceitos no GT que foram bem melhor elaborados do que no Daima. O próprio Super Saiyajin 4, a maneira de como ele foi apresentada, eu preferi muito mais a maneira de como ele foi apresentada no GT do que no Daima. O Daima foi feito de uma maneira muito simples. É tipo, o Goku treinou, aí o cara foi lá e despertou o potencial do Goku e o Goku transformou. Simples assim. Até mesmo, tipo, alguns conceitos, né, em volta da transformação, né, que é muito legal no GT, foi meio que jogar um pouco de lado só pra trazer a transformação. Sinceramente falando, isso não afeta a minha experiência. Eu gostei muito da transformação. Eu gostaria que se fosse da maneira igual do GT? Gostaria, mas, cara, pra mim, ficou bom do jeito que ficou. Poderia ter feito a transformação de um jeito um pouco mais interessante, poderia. Mas, tá bom, cara. O foco do Daima é o público mais jovem. O foco do Daima é tentar buscar um público mais jovem. E eu acho que deu certo. Eles reviveram o 4 e trouxeram algumas coisas novas, então. Trouxeram personagens novos, personagens legais, interessantes, então... Pra mim, o Daima foi um ótimo acréscimo a Dragon Ball, em geral, né? E também tem muito da identidade da cara do nosso querido Akira Toriyama. Então, cara, é só vitória. De observar, até porque eu não sou lá o maior dos fãs de Dragon Ball do universo, só que, cara, mano, Daima é muito engraçado, velho. O episódio 19 tem o Vegeta desistindo de uma luta porque a Bulma ameaça. Ela fala, ó, se você continuar lutando com esse cara, eu não vou mais tomar banho com você. Aí o meu mano Vegeta, pô, ele coloca na balança ali e faz o cálculo. Ganhar de um cara muito pica ou poder continuar tomando banho com a Bulma. Ele mede e desiste da luta em seguida, mano. Vegeta sabe muito, tá? Vegeta sabe muito. É maravilhoso. Isso aqui é top piadas que Dragon Ball já teve, mano, na moral. Concordo. Assim como várias coisas divertidas que o Toriyama trouxe, e principalmente, cara, eu acho que as coisas até se tornam mais simbólicas e um pouco poéticas, até se vocês forem pensar que isso daqui é a última coisa oficial que o Toriyama colocou às suas mãos de Dragon Ball. E por sinal, tudo foi gravado de uma forma tão poética, cara, que o Dragon Ball Daima, ele vai ter 20 episódios. O último episódio da série, ele vai lançar exatamente no dia que faz o aniversário de 1 ano que o Toriyama morreu. Mano, olha o poético desse bagulho, velho. Nossa. Porra, é fogo, mano, é fogo. Eu assisti no dia, fiquei malzão, mas tá, pô. A despedida lá do episódio final, caraca, nossa, mano, cara. Enfim, tô ficando emocionado. Vamos continuar. Medonho, né? É uma obra de fato pra poder ser bastante celebrada. Ela é só pra ser divertida mesmo e não pra poder causar tanta comoção assim negativa no público. Eu acho engraçado, por sinal, porque ela tá causando uma comoção mediana, eu diria, sabe? Tem muita gente que tá amando Dragon Ball Daima e tem muita gente que tem algumas ressalvas. Essas que algumas, eu juro pra vocês que eu não vi muito sentido. Tipo, eu lembro que vi uma rapaziada falando que Dragon Ball Daima ele tava muito infantil, que ele tava muito comédia e tudo mais. E aí eu juro pra vocês que eu não sei se essas são pessoas que, sei lá, mano, assistiram Dragon Ball pelo TikTok e tudo mais, ou nunca viram uma obra do Toriyama, porque, assim, Dragon Ball Z, gente, Dragon Ball Super é uma história sobre brutamontes gostosões se batendo? É, porém... Brutamontes gostosões, eu acho que ele confundiu o anime com Jojo, né? Brutamontes cai na porrada, tudo bem. É uma história que também tem um monte de bagulho de comédia escrachada, mano. Toriyama gosta muito de fazer umas piadas besta, tá ligado? Quem não se lembra do famoso episódio de Dragon Ball, que nem é canônico, mas é maravilhoso, que é aquele episódio lá que o Goku e o Piccolo tem que parar o treinamento deles porque eles têm que tirar a carteira de motorista, mano. Aí esse aparece episódio o é maravilhoso. Amarelo e um... Top 5 ou top 3 melhores fillers da história dos animes. Com certeza. Isso aqui é episódio maravilhoso, cara. É cinema. Um bonezão de brother. Mano, maravilhoso. Esse episódio ele só melhora se vocês lembrarem do fato de que o Goku e o Piccolo sabem voar. E eles tiveram que tirar a carteira de motorista.
Vi algumas pessoas que também falaram a respeito do grande, né, o famoso novo Super Saiyajin 4. Que eu acho engraçado, gente, porque não é nem que as pessoas não gostaram exatamente do visual e do design do novo Super Saiyajin 4, mas é que as pessoas elas têm um comparativo pra poder fazer aí, né, porque nós já tínhamos o Super Saiyajin 4 do Dragon Ball GT e agora a gente tem o do Daima, que faz umas mudanças bem específicas, né, tipo, o cabelo do Goku não é mais preto agora, os olhos não são mais amarelos e tal, o fundinho dos olhos também mudou um pouco, os braços e o peitoral também estão um pouco diferentes, né, tem umas marquinhas maiores e também tem aquele detalhe no braço dele, né, que parece que ele tá usando uma luvinha, né, tipo, os pelos não vêm ali até o lugar da mão e tal, fora o fato de que ele tem a anatomia do Popeye agora, que eu acho que é a coisa mais chamativa. O Super Saiyajin 4 realmente transforma o Goku meio numa forma meio símil, né, ele fica meio macaco, meio gurilão mesmo. No próprio anime, inclusive, tem até uma cena que ele vai correr, mano, Mano, ele fica muito troncudo. Ele fica muito troncudo. Eu admito que quando eu vi essa cena, eu achei engraçado. Eu fiquei, moleque, caraca, mano. Olha o tamanho do braço do menino. Mano, é uma criança. É o quê? Uma criança de 8 anos? Eu esqueci a idade deles, é 10 anos. Mano, ele troncudão. É um anão bombado, mano. Ele corre igualzinho um gorila, eu achei mó da hora. A transformação do Dragon Ball Daima também apareceu de outra forma, né? Foi basicamente o Namekuseidin ali que foi lá e passou uma magia ali pro Goku e tal, que provavelmente explica o fato de porque essa transformação só nunca mais vai aparecer em geral. E por conta de umas coisas e outras, teve algumas pessoas que não gostaram do design ou que acham que, esse novo Super Saiyajin 4 estragou, o antigo era muito melhor e tal. E, gente, de novo, mano, eu acho que as pessoas estão sendo um pouquinho chatas com uma transformação que provavelmente só vai aparecer 2 vezes e nunca mais vai aparecer. Tipo, vamos ser sinceros, eu não acho nem que... O problema pra mim é que o pessoal tá sendo chato, é que tá sendo muito apegado ao Super Saiyajin 4 do GT, mas não necessariamente ele precisa ser idêntico ao do GT. Porque a ideia desse Super Saiyajin 4, a ideia do Daima, não é pra ser igual ao GT. Eu também prefiro o Super Saiyajin 4 do GT. No caso, do design, a única coisa que eu mudaria, né, do design do GT pro Daima seria o cabelo preto. Acho que o cabelo preto fica muito bonito, o contraste do preto com o vermelho, assim. Deixa a transformação do Super Saiyajin 4 do Daima com o cabelo preto, acho que ficaria maravilhoso. Mas eu não achei feio, eu achei muito bonito também. Acho que seria a única alteração que eu faria. Tirando o conceito da transformação no GT, o conceito é muito mais elaborado e muito mais bem feito do que no Daima. De resto, não faz diferença, porque o foco é o público mais jovem. O Daima é mais infantil, tem muito mais piada. Dragon Ball já tem piada, sim, mas o Daima tem mais. Sim, porque o foco não é a gente, parceiro. É como eu falei, é só apreciar essa belíssima obra de arte feita pelo nosso querido Akira, o último presente que ele deixou pra gente e que é maravilhoso. Dragon Ball Daima é maravilhoso. Tem seus erros, não tem como dizer que não tem erros. Tem erros, mas isso não é um problema, isso não vai manchar a imagem de Dragon Ball, nada disso. Mas é canônico, não é isso, não interessa. Não importa muito se o Super Saiyajin 4 antigo era muito melhor ou não era, porque eu realmente acho legal, mano, que o Toriyama fez uma parada nova, diferente aqui, sabe? Esse Super Saiyajin 4 novo aqui é uma transformação diferentona, mano. Eu gosto do bagulho do Goku ter uns bração diferentes, a forma física dele mudar e tal, gente, porque, mano, eu vou ser sincero com vocês, eu cresci. E eu acredito que muitos de vocês também cresceram depois de ter visto Dragon Ball, vendo todas aquelas transformações que os fãs faziam depois que a história tinha acabado, né? Que tinha, tipo, você tava descendo no Orkut, no Facebook. Pois é verdade, olha isso, cara. Olha isso aqui, cara. Pô, isso aqui é muito bom. O Super Saiyajin 10.000, sei lá, 7.000, tem outros lá, outras versões. Depois que veio o Super Saiyajin 3, a ideia que todo mundo tinha de evolução do Super Saiyajin era ter mais cabelo. Depois que veio o 4, a ideia mudou, né? Aí, tipo, era papelagem lá de gorilão, baseado no design do 4, né? Aí foi pra viagem, juntaram o 4 com o 3, aí basicamente era o gorilão peludo pra caraca, cabeludo pra caceta, enfim. Foi a viagem do caramba, mas era muito bom. Book lá, 10 anos atrás, e você via aquelas transformações, tipo, Super Saiyajin 5512, era o Goku com 50 toneladas de cabelo, uma transformação de cabelo branco, uma transformação de cabelo verde, muito da hora, tá ligado? Eu fiquei muito decepcionado quando foi lançado o Dragon Ball Super, aí lançou o Super Saiyajin Deus, que era só o Goku normal, só que ele era mais magrinho, né, sabe, tava comendo mal, e era ele magrinho com cabelo vermelho. Na hora que lançou, eu fiquei, mano, nossa, que bosta, só isso que vai ter? Falar que eu não achei ruim, eu achei até legal a transformação do God dele, cabelo normal vermelho. É que nem a transformação dele do... Não é transformação, né? Até ele utilizando a técnica do instinto superior incompleto, né? O cabelo dele fica com umas mechas em prateado e o olho dele fica prateado. Nossa, eu acho isso maravilhoso. Eu acho que pra mim um top 3, né, mais bonitas transformações ou modos, sei lá, tanto faz, queira colocar pra você, aí no seu top, pra mim seria não em ordem, tem que lembrar, não é em ordem. Super Saiyajin 4, Goku instinto superior incompleto e a transformação do Gohan Beast lá, Ultimate, eu não sei qual é o nome. Enfim, pra mim esse é meu top 3 que eu acho bonito, que eu acho as mais bonitas. Tem outras aí que são legais, né, mas pra mim essas são as mais bonitas. E aí foi lá
lá e lançou o Dragon Ball Super, né? O anime, e ele veio junto com o Super Saiyajin Blue, que me desculpem todos os fãs do Blue que existem no planeta, mas ô transformaçãozinha sem graça. O jeito que ela aparece pela primeira vez é uma bosta. Ela é tão sem graça pra mim quanto a transformação do Freeza que tem no Super, que é aquela transformação que ele fica Cara, eu concordo aqui. Pra mim, a transformação do Blue foi a mais fraca de todas. Não foi a do God. Pra mim, a Blue, ela só chegou e chegou mesmo. Tinham lançado o filme do Dragon Ball, né? Tipo, dos deuses e tal. Apresentaram uma nova transformação. E aí, tipo, de novo, outro filme. Já seguindo a mesma ordem do primeiro filme que eles tinham lançado, do Bills e tal. E lançaram outra transformação. Era, tipo, o Super Saiyajin, só que com o cabelo azul. Sei lá, eu não fui muito, não curti tanto. E olha que a Azul é minha favorita, hein? Eu não curti tanto, sendo bem sincero. Achei bem mais ou menos, achei que eles estavam querendo fazer marketing pra vender bonequinho, sendo sincero. Eu acho que a ideia foi essa, né? Mas aí, pô, não tem muito que eu possa fazer, né? Eu comecei a gostar com o passar do tempo da transformação do Blue, mas inicialmente eu tinha um pouco de pé atrás, mas eu não gostava tanto assim, não. Douradinho, né? O Freeza douradinho. Nossa, uma merda essa transformação do Freeza também. Os caras só pegaram o Freeza e o Goku normal e mudaram a paleta de cor. Diga-se de passagem, não falaremos aqui do instinto superior, porque ele é pica mesmo, não tem o que dizer. Transformação zica, poder zica, tem uma das trilhas sonoras mais pica que lançou nos animes aí nos últimos anos. Nossa, brother, aquela trilhazinha sonora do instinto superior arrepia qualquer rabo até hoje, mano. E aí, a gente Concordo. teve agora o Super Saiyajin 4 novo. Ele, pra mim, gente, é muito superior a, tipo, metade das transformações e lutas que a gente teve no Super. E eu acho isso legal. E também acho doideira de pensar na maioria dessas coisas, já vez porque, infelizmente, uma das realidades engraçadas aí a se encarar conforme os anos vão passando. Infelizmente, o Toriyama foi, né, gente? Ele não é mais agora o autor principal aí que tá trabalhando com a marca Dragon Ball. E Dragon Ball provavelmente vai continuar, sabe? É uma marca que rendia dinheiro, rende dinheiro pra caramba e vai continuar rendendo. Então nós vamos ter novas histórias de Dragon Ball com ou sem o Toriyama. Então, acredito que o mais fácil de se aceitar é realmente começar a se desapegar dessa ideia de o que é canon e o que não é, se essa transformação aqui realmente importa ou se não importa, e realmente começar a cobrar Dragon Ball agora como se ele fosse de fato uma marca. Porque ele realmente não é mais uma história que tá sendo feita por um cara que quer contar alguma coisa. Ela é basicamente uma história de marketing, onde tem uma rapaziada de empresa. Infelizmente, né? Infelizmente, agora depois que o Akira se foi, o Dragon Ball basicamente tá na mão de um outro autor. E querendo ou não querendo, mesmo esse novo autor, que é o Toyotaro, que é uma máquina, que também é fã de Dragon Ball, querendo ou não querendo, ele é outra pessoa, com outras ideias, né? Com outra cabeça para desenvolver a história. Então, a maneira de como ele vai trabalhar em cima de Dragon Ball vai ser diferente. Logicamente vai ser diferente do que o Akira trabalhava. Mas eles têm que tomar muito cuidado com o que eles vão fazer agora. Porque eles não têm mais o criador, né? O escritor principal de Dragon Ball. Eles têm o Toyotaro. Não jogando o Toyotaro pra merda, pelo amor de Deus. Só que muitas coisas agora vão ficar à mercê dele e basicamente de uma equipe, né? Provavelmente. E que mesmo sendo uma equipe muito qualificada, que estuda em Dragon Ball as ideias, os conceitos em volta que o Akira trazia para a obra, ainda assim vai ser diferente da maneira de como o Akira escrevia e desenhava, porque não é mais o Akira. Não tem mais o auxílio também do Akira para falar para fazer tal, se fazer X e Y vai ser bom ou ruim. Não tem mais, acabou. E tem que tomar muito cuidado para não estragar ela a longo prazo. A gente tem o Super que deu uma crescente, mas até que ponto? Até que ponto isso vai durar, né? Será que o Toyotaro consegue, tipo, pegar as rédeas e dar andamento sozinho? Ou melhor, com a equipe dele, né? Porque provavelmente ele vai ter uma equipe. Não sei, a gente tem que esperar pra ver. Tá desenrolando isso ainda. A gente teve uma arte maravilhosa, né? Mostrando o Goku, o Broly, o Vegeta, o Gohan e o Piccolo, né? Transformados lá, as transformações dele. Maravilhosa. Pô, arte. Mas a gente tem que ver, né? Como é que vai ser da Dragon Ball daqui pra frente. Vai ser... Se vai ser bom ou ruim, só o futuro sabe. Que quer vender produtos e quer fazer uma história que renda bem. Então, vamos cobrar os caras para que eles realmente façam histórias interessantes, né? Tipo, Dragon Ball Super, por exemplo. Se ele for voltar a ser exibido em algum momento, pô, esperamos que ele tenha uma qualidade parecida aí com a de Dragon Ball Daima, sabe? Seja bem feito, bem montado, as lutas sejam bonitas, porque aquele começo do Dragon Ball Super, mano, quando lançou, nossa, aquilo ali era sofrível, né? Então vamos esperar pelo melhor. Mas enfim, gente. E você que tá assistindo aqui o vídeo? O que você acha disso? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo, abraço, valeu, falei, até mais. Fui! Esse foi o vídeo, né, família? A gente só tem a agradecer, né? Agradecer ao nosso querido Akira Toriyama por ter nos deixado mais um de seus belíssimos trabalhos. Eu sou muito agradecido, né, a Dragon Ball. Cresci com o Dragon Ball, assim como boa parte também cresceu assistindo Dragon Ball. Fico triste, né, de saber que ele não tá mais aqui, mas... o legado dele tá aí. As suas histórias, suas mensagens, né? Todo o carinho que ele deixou está
tá aí pra mim, pra você e também pra futuras gerações. Só tenho a agradecer a esse homem maravilhoso. E em relação ao Daima, eu achei que ele ia falar mais em paralelos com o GT. Eu já tava, tipo, já engatilhado. Como ele não falou, eu não vou ficar também me enrolando. Eu não vou ficar me enrolando pra ficar falando sobre, porque senão o vídeo vai ficar mais longo do que já é. Vou parar por aqui. Talvez um dia, talvez, preguiça, né? Eu faça algum vídeo falando sobre o Dragon Ball Daima GT, né? Comparações, não sei. Talvez um dia. Não vou prometer não, porque... Gente, eu não tenho tempo pro CLT também. É difícil, mano, é difícil. Enfim, é esse o vídeo, família. Espero que tenham gostado. Aproveita aí, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Aproveita, deixa o like, se inscreve pra dar aquela fortalecida e segue na roxinha, onde eu faço minhas lives acompanhando os anime da temporada. E também vendo esses vídeos aqui, então caso vocês queiram participar, o link está aqui embaixo, só lembrando. Live a partir das 4 ou 5 horas da tarde. Tá meio oscilante ainda, né? Não sei o certo se vou colocar um padrão nisso aí. Enfim, muito obrigado quem assistiu até aqui. Até daqui a pouco e me despeço. Fui!